sugeriria que todo mundo depois preencha a nossa ficha para manter o contato a partir de hoje, aqueles que ainda não recebem nosso boletim. Também tem uma caixinha com um buraquinho para quem puder ajudar a gente, porque nós vivemos ou sobrevivemos só do que os associados da casa conseguem aportar. Então todo aporte que vocês façam será bem-vindo. Tem uma caixa que depois vai circular. E então eu chamaria a mesa o senhor José Francisco de Almeida, que é engenheiro agrônomo da Assessoria Técnica de Serviços e Obras da Secretaria da Subprefeitura. Ruchi Melo, pedagoga ambiental do Departamento de Políticas Públicas da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente. O Nabil Bonduque, urbanista, vereador, titular da FAO. E a Alexandra Seuer, que é jornalista da Praça Nova Lapa. E a Cirinha está chegando. Então, o representante do Boa Praça tem dois. Tem alguém da representando? Alguém da... Ninguém ia coordenar. A ordem para começar, quem Sou eu. Sou eu, né? Você, pessoal. Eu sou a última. Você é a última, né? Bom, boa tarde a todos. Na verdade, quem ia coordenar aqui o debate era a Cidinha, né, perguntando a casa, mas ela teve imprevisto e está demorando para chegar. Então, nós vamos começar já. Apresentação? Está aí? Mas não está. Não, você não vai pôr a apresentação. Não tem apresentação. Está aí a fonte. Está aí. Bom, eu quero dizer que é um prazer aqui estar com vocês, agradecendo a presença de todos. Tá? Nós estamos no dia de hoje, né, o objetivo nosso aqui é fazer um debate, uma discussão, uma roda de conversa sobre a questão das praças em São Paulo, né, a gestão das praças em São Paulo e, em particular, o primeiro debate sobre o projeto de lei 289, né, 2013, né, que dispõe sobre a gestão participativa de praças no município de São Paulo e da outras providências. Na verdade, esse projeto de lei, ele nasceu já desde do ano passado, durante a campanha. Nós tivemos alguns encontros, algumas conversas com o movimento Boa Praça e outras associações de bairro que tinham questões relativas à gestão de praça, manutenção dos espaços públicos, e em função dessa discussão, nós consideramos que era importante regulamentar de alguma maneira a gestão, né, das praças, criando condições para que haja uma gestão, uma participação do usuário na gestão das praças da cidade. Nós sabemos que hoje existe os conselhos gestores dos parques, né. É importante dizer que existe uma diferença clara dentro da prefeitura do que é um parque e uma praça. Os parques são geridos pela Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, depois acho que vocês vão poder falar um pouco disso, né? Os parques têm certas regras da sua gestão, né? Regras de gestão participativa. Teve um projeto já de vários anos do vereador Carlos Neder, do ex-vereador Carlos Neder, atual deputado estadual, criou os conselhos gestores de praça, que são conselhos eleitos pelos usuários da praça e que acabam tendo como consequência uma participação institucionalizada nesse processo de gestão. E as praças, elas, quer dizer, não é só que elas estão sobre a comissão de gestão da Secretaria do Verde. Na verdade, os parques, eles
tem certas regras, são cercados, né? Eles têm um certo tipo de gestão que é diferente das praças, que estão sob... Cilinha, vem aqui para a mesa que nós temos que começar, que já estava todo mundo esperando já tempo. Então, as praças, elas são administradas, certo? Mantidas pelas subprefeituras, né? Elas não têm hoje nenhuma disposição relativa à sua gestão e ao processo de participação da sociedade, das associações, dos usuários em relação às praças. E, ao mesmo tempo, e essa é a discussão que a gente fez em vários momentos, existem algumas praças e alguns movimentos algumas praças, alguns movimentos que tratam e que começaram a cuidar de praça, né? Cuidar da praça passou a ser uma questão que cada vez mais envolve os usuários, né? Então existe uma preocupação hoje dos usuários em cuidar das suas praças, mas não existe nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma regra que estabelece essa relação, né? Então, esse projeto de lei nasceu, então, desse processo de discussão. Nós tivemos já, se não me engano, em fevereiro, março, né, tivemos uma conversa, uma reunião lá com o Movimento Boa Praça, e, né, considerando que era importante ter uma regulamentação sobre esse tema. E aí, a partir daí, tiveram algumas discussões e se chegou num projeto. Um projeto, como o próprio nome diz, é um projeto, né? Então, eu acho que é importante a gente dizer em que pé que nós estamos na tramitação desse projeto de lei na Câmara e como é que a tramitação até ser aprovado. Esperamos que ele vire uma lei, né? Talvez no segundo semestre, mas para isso tem vários passos. Um projeto de lei, ele tramita pelo menos, né, tem que tramitar esse projeto de lei, deve tramitar pelo menos em 4 comissões da Câmara: Comissão de Constituição e Justiça, que discute a legalidade do projeto, depois vai para a comissão que é a comissão de mérito, que é a comissão de política urbana, metropolitana e de meio ambiente, que é a comissão, inclusive, que eu faço parte. A comissão de mérito significa aquela que discute o mérito e o conteúdo do projeto. Depois vai para a comissão de administração pública, que discute o impacto disso na administração pública, e depois vai para a comissão de orçamento, finanças e orçamento, que discute os eventuais impactos orçamentários que estão relacionados com esse tema. Bom, e ao longo desse processo vão ser, normalmente, no mínimo, seriam convocadas 2 audiências públicas oficiais da Câmara. Porque essa reunião não é uma audiência pública, né? É uma reunião informal, uma roda de conversa, mas para apresentar o que está sendo proposto, né? Para poder ter mais discussão, mais debate sobre o projeto, inclusive porque nós entendemos que, possivelmente, né? Como qualquer projeto que se construa de modo participativo, e essa é a nossa ideia, ele será modificado, né? Quer dizer, deverá ser realizado um substitutivo a esse projeto, né? O interessante, inclusive, é que esse substitutivo saia da Comissão, né, de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, que é a comissão onde eu participo, né, e é onde deverão ser feitas audiências públicas formais da Câmara, né? Então, aqui a gente está no momento que é quase inicial de conhecer que tem uma ideia já colocada sob forma de projeto de lei. Essa ideia vai ter, então, ser submetida a discussões para poder chegar em alguma coisa que corresponda o que interessa a todo mundo, seja que interesse a comunidade, de uma maneira geral, aqueles que já estão envolvidos com o processo de gestão de praça, e também a própria administração. Não adianta também a gente querer aprovar um projeto que depois a administração considere que é inviável colocar em prática e aí o prefeito veta, né? Porque depois de aprovado o projeto de lei, esse projeto tem que ser sancionado pelo prefeito, ou vetado integralmente, ou vetado em parte do Verde e da Secretaria das Subprefeituras, né, de coordenação das subprefeituras, porque é importante que a gente possa chegar com esse projeto bem amarrado e que possa ser efetivado. Então, é um pouco esse, né, o encaminhamento. Eu sei que, às vezes, a gente quer colocar no projeto de lei mais
coisas, né? Amarrar mais. Essa é uma discussão de um pouco de princípio, né? Quer dizer, princípio assim, as leis têm que ser mais amarradas ou menos amarradas, dando mais liberdade depois para o processo de gestão. Então, uma discussão em qualquer projeto de lei isso acontece. Quando ela é mais amarrada, ela, né, deixa a coisa mais engessada. Às vezes é bom porque às vezes obriga, por exemplo, vou falar do Conselho Gestor de Parques. Né? O Conselho Gestor de Parque tem uma lei que amarra que todo parque tem que ter um Conselho Gestor, é isso. Então, né, a Secretaria do Meio Ambiente tem que convocar eleição para todos os parques, todos os Conselhos Gestores de todos os parques. Se a gente fizesse uma coisa semelhante à praça, como nós sabemos que a quantidade de praça que existe na cidade é muito maior, né, e às vezes não tem, né, usuários que estejam cuidando, quer dizer, isso iria, né, gerar assim, um trabalho enorme, né, por isso que, como vocês vão ver aí ao longo da apresentação, né, que eu vou fazer uma brevíssima apresentação, depois a Lúcia, que está ali no computador, né, Maria Lúcia, que é assessora lá do nosso gabinete, e também é técnica da Secretaria do Verde, que está alocada na Câmara, ela vai poder esclarecer mais pontos desse processo que ela está acompanhando no dia a dia. Né? Mas eu vou fazer uma apresentação, vocês vão ver que nós não estamos propondo, por exemplo, um conselho gestor para as praças igual ao dos parques. Né? Mas vamos então fazer a apresentação e depois a gente vai discutir, porque tem vários aspectos aí que são interessantes sobre isso. Bom, então vamos lá? Pode passar. Bom, então os objetivos, né, da gestão participativa da praça, né, o objetivo é viabilizar a participação do cidadão na implantação, requalificação e gestão da praça e fortalecer o diálogo entre o poder público e a sociedade para melhorar a qualidade desses espaços públicos. E aí tem vários objetivos específicos, né? A sustentabilidade do espaço urbano, valorização da saúde humana, a inclusão social, né, manifestações culturais, a melhoria da qualidade de vida, né, que são indissociáveis da conservação do meio ambiente. Valorização do patrimônio ambiental, histórico, cultural e social das praças, apropriação e fruição dos espaços públicos da praça pela comunidade, considerando as características do entorno e necessidades dos munícipes, utilização dos elementos paisagísticos, arquitetônicos, esportivos, lúdicos e mobiliário urbano voltado ao atendimento das necessidades dos munícipes, sensibilização e conscientização da comunidade para a conservação e valorização das áreas verdes urbanas, incentivando o uso coletivo e contribuindo para desenvolver uma cultura de convivência social nos espaços públicos. Né? Objetivos sempre são muito genéricos. Né? O princípio, disseminação ampla e qualificação de informações, isso é uma questão fundamental, questão de informação, quer dizer, não existe, né, gestão e participação sem informação, transparência, diálogo com a comunidade, valorização do saber técnico e do saber popular, vocação de cada praça, sua singularidade e complementaridade com outras praças e áreas verdes do bairro, do distrito e da subprefeitura, que isso é muito importante porque nem todas as praças são iguais. Né? Praças é um conceito muito amplo. Né? A gente tem desde uma pequena pracinha, um pequeno espaço verde, que é uma praça. Aliás, tem uma cultura que se institui no município, que é qualquer arvorezinha é chamado de praça, e é chamado de praça até porque querem homenagear pessoas, então cria, né, um nome para aquilo. Na verdade não é nem para dizer que é uma praça pequena, é quase um cruzamento viário, né, que às vezes até atrapalha a questão, né, de quem está querendo se localizar nas ruas, porque você está achando que está na certa rua, ou olha a placa e aparece o nome de uma praça, né, e você está lá numa avenida, né, mas então você tem desde isso até praças grandes, né, praças bastante grandes que em certas condições poderia até ser chamada de parque, né, quer dizer, Praça Roosevelt, né, e várias outras que aqui do lado nós temos uma praça que não existia, né, Praça Edersada, que foi criada, né, já fazem vários anos, né, algumas décadas, e também tem praças de diferentes tamanhos e que, bom, cada um tem uma vocação e identificar essa vocação é uma coisa que a comunidade tem, às vezes, até mais condição do que a prefeitura de dizer qual é a vocação que aquela praça tem. Bom, integração entre praças, parques, áreas verdes particulares, arborização urbana, considerando as diferentes escalas e paisagem, observando o disposto no plano diretor estratégico, nos planos regionais e, eventualmente, né, quando existir, né, os planos de bairro.
né? O plano diretor e plano regional, eles existem. Plano de bairro tem um processo agora de discussão. Essa é uma coisa muito importante aí. Na verdade, o plano diretor criou um sistema de áreas verdes. O sistema de áreas verdes é composto de um conjunto amplo de espaços que, né, estão incluindo os parques, as praças, os cemitérios, inclusive, os clubes. Tem um conjunto, um sistema, inclusive áreas verdes particulares, né, com vegetação significativa. Né, inclusive áreas particulares podem fazer parte do sistema de áreas verdes do município pelo plano diretor, que inclusive poderiam eventualmente se transformar em parques, em praças, né, essas áreas verdes significativas particulares, né, uma questão que pode. E isso forma um sistema. Como todo sistema, o sistema tem que ter uma organização, né? Por exemplo, normalmente você tem que ter praças, quer dizer, na noção tradicional de urbanismo, você tem que ter uma praça próxima da sua casa, de menor dimensão, um parque a certa distância, são equipamentos articulados, fazem parte de um conjunto. Né? Isso de uma cidade planejada, né? Quer dizer, o normal seria, bom, cada subprefeitura ter um parque grande, ou cada distrito ter um parque grande, e cada bairro ter uma ou mais praças de menor dimensão, mas isso seria uma cidade planejada. Nós não temos uma cidade planejada, mas nós temos que levar isso em conta. Bom, e outro princípio importante é a parceria entre o poder público, a sociedade civil e o setor privado. Esse ponto eu acho que é muito importante, quer dizer, no sentido de que... O quê? Não, tudo que eu estou apresentando aqui está no projeto. Eu estou apresentando o projeto. Mas o texto da lei, né? Isso. Não, o projeto, tudo que eu estou apresentando aqui, gente, é isso aqui. Certo? Quer dizer, é um projeto com... Sei lá, isso. Tudo isso aqui tem, sei lá, são 10, 11 artigos, né? 16. Essa é uma noção clássica, vamos dizer assim. Todo espaço público é cuidado pelo poder público. A gente está partindo do pressuposto que existe um papel para a comunidade nesse processo. Bom, os instrumentos que estão previstos, então, no projeto de lei, a consulta pública de projetos previamente à sua implantação, tá? Então, que é uma forma de participação, os comitês de usuários e o cadastro de praças. Então, são 3 instrumentos que estão previstos, né, nesse projeto de lei. Pode passar? Consulta pública, né? É um procedimento de divulgação pública de propostas para receber manifestação dos interessados. Bom, isso aqui já, pelo menos, está no Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade diz que qualquer plano urbanístico tem que ser submetido a audiências públicas, consultas públicas de amplo conhecimento da sociedade. Isso vai se fazer. O projeto diz que a responsabilidade ficaria sobre da subprefeitura em divulgar junto à comunidade o projeto para a consulta dos interessados. É isso mesmo. Isso. Então, vamos fazer Porque a gente sabe que é responsável pelo quê, né? Vamos fazer um acordo de ter uma exposição primeiro e depois a gente faz debate. Pode ser mesa. Tá, sim. Então, vamos fazer a apresentação completa, depois... Então, você está propondo que a gente faça a apresentação geral e depois a gente faz uma discussão e esclarecimentos. Tá? Então, o projeto vai ter uma grande intervenção Água Branca. Por exemplo, que está aí essa discussão. Da Água Branca. Não, eu ia falar o Largo da Batata, que já está acontecendo. O Largo da Batata, que envolveu mexer no Lago de Pinheiros, que é uma praça hiper tradicional da cidade, etc, etc. Ou vários outros projetos que poderão acontecer na cidade. Então, isso aqui é uma coisa que, na verdade, nós estamos colocando aqui, mas rigorosamente já está no Estatuto da Cidade, já está no plano diretor. Mas, muitas vezes, isso não está regulamentado por específico de praça. Então, no projeto de novas praças, elaborado pelo poder público, municipal ou por técnicos. No projeto de requalificação das praças, quando implicarem reformas ou substituição expressiva da vegetação. Eu diria que não só vegetação, reforma expressiva, por exemplo, no caso da Praça Roosevelt. Não, é isso. Quer dizer... Na verdade, tem um barra ali, no projeto que está um pouco melhor. Quer dizer, tanto quando for uma reforma, quanto quando você não tiver uma reforma, mas você tiver um processo de substituição. As duas coisas. Ou uma, ou outra, ou as duas. Ou as duas. Quer dizer, então, isso, normalmente, embora o Estatuto da Cidade fale em participação, não é claro que num projeto, por exemplo, de reforma de uma praça, que
que o poder público vai fazer e que tenha que fazer consulta. Tá, então, as regras dessa consulta seriam regulamentadas pelo Executivo, unificadas para todas as subprefeituras. Né, isso aqui não está sendo, portanto, colocado, né, essas regras de consulta não está no projeto de lei. Isso também é normal em projetos de lei, quer dizer, que alguns acham que tem que ser mais fechado, outros mais abertos, ou seja, você pode deixar as regras fixadas em lei, que amarram mais, ou você pode deixar isso para um decreto do Executivo, que o Executivo regulamenta, né, o projeto de lei, e aí define, por exemplo, questões como essa. Né, eu, às vezes, acho que é melhor uma coisa, às vezes melhor outra, mas... Bom, aí, após passar por consulta pública, o projeto será apreciado pelo CADES regional, que são aqueles conselhos de meio ambiente que existem em cada uma das prefeituras. Bom, comitês de usuários. Essa é uma coisa que interessa muitíssimo a todo mundo. Então, como eu falei, nós não estamos propondo aí um conselho de gestão, tá? Mas estamos considerando uma outra figura, que é comitê de usuários. Então, são voluntários formados por iniciativa de 2 ou mais munícipes. Tá? Então, é uma coisa bem mais flexível, né, do que um conselho gestor. O conselho gestor tem um número, né, você me corrige, tem um número previamente fixado, tem uma eleição, e aí durante um mandato você define quem que é o conselho gestor daquela praça. Aqui é uma coisa mais flexível, tá certo? Ou seja, né, ele pode ser formado por 2 usuários ou mais, né, e pode ser, portanto, pode entrar gente, sair gente desse comitê de maneira mais flexível. Não são obrigatórios, ou seja, eu nem sei quantas praças existem na cidade, não sei se você sabe. 6 mil praças. 6 mil praças. 6 mil praças. Então, 6 mil praças. Né? Então, não está se propondo que todas as 6 mil praças obrigatoriamente tenham seus comitês de usuários, até porque depende de ter usuários querendo fazer parte do comitê. Não adianta criar uma coisa burocrática. Bom, cadastrados na subprefeitura, então aí é uma coisa importante, quer dizer, se cadastra na subprefeitura se cadastra na prefeitura um comitê, tá? Uma interlocução, tá certo? Então, a subprefeitura, quando for fazer alguma coisa naquela praça, ela sabe com quem conversar, e quando esse comitê tiver coisas a falar para a prefeitura, ele tem uma legitimidade para dizer que ele é o comitê daquela praça. A ausência do comitê não impedirá a prefeitura de implantar, reformar, qualificar a praça, claro, tá certo? Quer dizer, a prefeitura pode fazer isso, claro que ela deve fazer a consulta, né? A lei diz que ela tem que fazer consulta. Então, se ela vai fazer uma reforma na praça, ela vai ter que chamar, pelo menos informar que vai se fazer a consulta. Vamos em frente, eu não quero demorar muito, né? Então, e os zeladores que você falou? Calma, quem são os zeladores? vai chegar. Não, é porque está aqui, ó. Trabalharão de forma integrada com os zeladores. Sim, tá O certo. zelador não é uma política pública estabelecida. A gente vai fazer projeto. Vale a pena deixar? Não é política pública? Então, Eu acho que vale como estímulo, né? Vale como estímulo. É uma discussão que a gente quer fazer. Talvez. tem que se fazer um pouco, acho que tem muita coisa que tem que discutir. Né? A zeladoria da Dante, eu acho, mas tem que ver também se ela... Menos importante do que a coisa das comissões, né? As coisas Bom, contribui com... Deixa eu até o fim, assim, a gente termina para os outros falarem e poder depois abrir para todo mundo falar. Bom, comitê de usuário contribui para a gestão da praça, propõe projetos, reforma, requalificação e intervenções, bem como opinam acerca destas, tá? Por exemplo, isso, né, o Boa Praça tem feito muito, né? Mas então ele opina acerca de propostas em termos de cooperação, bem como acompanhar a fiscalização do seu cumprimento, quando existe uma cooperação, né, por exemplo, de alguém que patrocina, né, a manutenção da praça, opina acerca dos termos de permissão de usos comerciais, como café, revistaria, banca de frutas, feiras orgânicas nas praças, observada a legislação pertinente, né, porque isso também acontece na praça, pode ser bom e pode ser ruim, né, dependendo da situação. Mediu a relação entre a comunidade vizinha à praça e o poder público. Isso é uma coisa importante, né, porque, evidentemente, tem muitos conflitos. Né? Pegando novamente o exemplo da Praça Roosevelt, a Praça Roosevelt, agora, depois que houve a reforma, né, os conflitos entre o entorno, né, o entorno foi fortemente impactado por usos que estão acontecendo na praça, e definir claramente quem é o interlocutor é muito importante.
buscam parcerias e opinam sobre parcerias, acompanham serviços de manutenção, limpeza, capinagem, poda e demais serviços executados pela Prefeitura ou por cooperantes, informados da necessidade de tais serviços e apontando eventuais irregularidades na sua execução. Tá? E tem um parágrafo aqui que, quando houver termo de cooperação à subprefeitura, deverá contribuir para o diálogo entre o cooperante e o comitê de gestor, tá certo? Ou seja, não vir por cima do conselho gestor com a cooperação. Pode passar? Bom, o cadastro da praça, isso é uma coisa importantíssima. Eu perguntei perguntei aqui para o companheiro que quantas praças existiam, porque as praças não estão cadastradas, né? Ou estão cadastradas? Não, elas estão cadastradas. Ocorre o seguinte, é um pouco difícil na Prefeitura de São Paulo para você fazer o trabalho com 31 subprefeituras, né? Cada uma dessas subprefeituras, às vezes, para ter uma ideia da dimensão, tem 500, 400 mil habitantes, é uma cidade de porte grande até na Europa, por exemplo, né? Então, assim, nós temos muitas dificuldades para conseguir falar com todas as 31 subprefeituras. Atualmente, nós pedimos um recadastramento de todas as praças, né, da cidade. Estamos recebendo aos poucos, porque não é muito fácil você cadastrar todas as praças da cidade, com suas áreas. Isso daí demanda, muitas vezes, um trabalho de planialtimetria, um trabalho de topografia. Custa, né? Então quer dizer que isso não existia antes? É uma coisa que não existia. Não existia, é verdade, existia, mas de uma maneira precária. Tanto é que hoje nós não sabemos exatamente se são 5.800 ou 6.000 ou 5.650 praças na cidade de São Paulo, né? Sim, tem uma previsão para nós conseguirmos uma listagem de todas essas praças existentes em todas, na jurisdição de todas as 31 subprefeituras. No máximo um mês. Isso é uma listagem das praças. Não quer dizer que com essa listagem nós vamos ter elas mapeadas com GPS, não quer dizer que nós vamos ter a área exata, é a área estimada, na maioria das vezes, né? Uma área exata e tal, Mas aí então essa é um pouco a situação atual, né? Quer dizer que o projeto... A Secretaria do Verde fez um banco de dados de praças, que tem todas as estados das áreas verdes, vocês vão consultar e vão utilizar. Bom? Vamos deixar para depois, ele vai falar em seguida, tá? Eu só passei aqui para ele, porque para a gente ver qual é a situação atual. O que está sendo proposto, né, é um cadastro de praça, então, aprovando a lei, aí esse trabalho que eles estão fazendo vai ter que obrigatoriamente ser feito, né? Vai ter que, né? Então, o que seria isso? Listagem atualizada e georreferenciada das praças, contendo demarcação da praça por distrito com nome, endereço e área, informações sobre as características de cada praça, como topografia, vegetação predominante, equipamentos, mobiliário urbano existentes, espécie arbórea relevante, né, quando couber, programação de limpeza e capinagem, zeladoria, quando existir, termo de cooperação, nome, contrato com o cooperante, né, quando existir, o valor, né, se tiver valor, comitê de usuários, contato do responsável quando existir. Né? Então isso aí seria atualizado a cada 2 anos, disponível na internet, que permitiria então um pouco essa questão da informação, do conhecimento, que isso é bom para a prefeitura e é fundamental para que se possa haver também uma fiscalização, não só da sociedade de maneira geral, mas também da Câmara, poder acompanhar, né? Quer dizer, quando está sendo feito limpeza, quando está sendo feito capinagem, o que está sendo feito, o que não está sendo feito, porque às vezes a prefeitura tem contratos, né, de limpeza, aliás ela tem hoje contratos de limpeza, né, para toda a cidade, né, só que a gente não sabe exatamente, né, por que não está acontecendo em muitos lugares aquilo que deveria estar acontecendo. Então, isso para todos os órgãos de fiscalização, de acompanhamento e monitoramento é importante. Né? O Executivo Municipal deverá manter e ampliar o programa de zeladoria de praças. Né? Propostas em termos de cooperação serão apreciadas pelo CAD regional da respectiva subprefeitura, após análise da unidade de parque e jardim da subprefeitura, que é uma unidade da coordenadoria de obras, né, da subprefeitura, né, a unidade de parque, né, coordenadoria de obras e serviço, né, ouvido o comitê de usuários,
o Executivo Municipal adequará a legislação que normatiza os termos de cooperação, né, ao disposto dessa lei, porque os termos de cooperação já existem, né, e muitas vezes não trazem essas questões que nós estamos levantando aqui. Proposta de instalação de hortas comunitárias orgânicas e composteiras na praça deverão ser encaminhadas para as respectivas subprefeituras mediante solicitação, contendo no mínimo a localização, dimensões e indicação dos responsáveis pela manutenção. A unidade de áreas verdes pedirá manifestação considerando as condições do solo, irrigação, insolação, topografia em entorno, ouvindo o comitê de usuários. A subprefeitura apoiará a implantação dentro das suas possibilidades, em parceria com a Secretaria do Verde e da BASP, no âmbito dos programas de agricultura urbana e periurbana. O CADES regional será o fórum para mediação de eventuais conflitos decorrentes da aplicação da lei. Né? Eu acho que é só isso, né? Então, gente, essa é a proposta, é uma proposta inicial, e nós estamos aqui para ouvir, representar aqui o nosso prefeito de Pinheiros, para vir aqui para a mesa também, né? O Ângelo Pilardo, né? Quem não conhece ainda o nosso prefeito, agradecendo muito também a presença dele, né? E eu acho que a gente vai ter uma tarde aqui muito proveitosa, né, para poder aprofundar esse projeto de lei. E vamos ter outros encontros além desse. Então, aquilo que a gente não conseguir equacionar hoje, né, esse projeto de lei está na internet, no site Cidade Aberta, né, que é o meu site. Vocês também, claro que tudo aqui for falado vai ser anotado e nós vamos poder incorporar como sugestões, mas quem quiser também mandar sugestões pela internet, né, de maneira organizada, como associações ou individual, né, pode mandar também pelo site para a gente poder conhecer tudo o que está colocado. Então, é isso, gente. Obrigado. Eu vou devolver aqui para a Cilinha, então, que vai coordenar o debate. Olá, antes de tudo, eu gostaria de pedir desculpa pelo atraso, tá? E agradecer a presença de todo mundo aqui, em nome da Casa da Cidade e também em nome do Movimento Boa Praça. Eu queria rapidamente contar um pouquinho só do Movimento Boa Praça, porque eu estou vendo várias carinhas novas aqui que talvez não tenham acompanhado junto com a gente esse processo, mas há quase 5 anos a gente vem num projeto de ocupação de espaço público, de intervenção, mas de uma maneira dentro desse preceito de entendimento vocacional da praça, de contato com o entorno da praça e de envolvimento físico, na verdade, de intervenção física. Então, até quando a gente começou, a questão era como que a gente vai fazer, né, para resolver essa questão das praças, que são todas abandonadas, a maioria, né, tem uma ou outra que não, mas a maioria todas abandonadas e num descaso geral, né, tanto do poder público quanto da sociedade civil, né, e para a gente chegar nesse entendimento de uma resposta que a gente não tinha, a gente resolveu ocupar a praça e usar ela, né, para, a partir disso, de exercer a função da praça, que é esse espaço de encontro, de inclusão comunitária, exercendo isso, chegar numa resposta, né. Então, esse momento de hoje, pessoalmente para mim, provavelmente para todo o Movimento Boa Praça, é um momento muito importante, né, que a gente está caminhando para a consolidação de um sonho, né, que é um sonho que ainda tem muito a trilhar, né, para chegar assim, no lugar mesmo que a gente imagina. Né, a gente continua com o desafio da ocupação, então quando o projeto propõe que exista esse conselho gestor local, né, e quando o Nabil fala que esse conselho não é obrigatório, né, pode ter praça que tenha, pode ter praça que não tenha. O nosso objetivo é que todas tenham. Na verdade é essa, né? A verdade é que a gente tem o objetivo desse envolvimento real da população, né, que é também responsável, é corresponsável, porque a gente coloca a culpa muitas vezes no poder público, como, olha, a ausência, o poder público não faz nada e tal, mas aí vem a consciência e fala, o que a gente está fazendo também, né? A gente está usando, a gente está se propondo a exercer esse nosso papel de zeladoria também do espaço, no sentido de que quebrou um balanço, eu vou lá, notifico, ou tem alguém lá jogando lixo no chão, eu vou lá e tenho uma conversa, ou eu vou bater mesmo na porta do vizinho e vou chamar ele para participar, enfim, de uma maneira que a gente consiga gerar esse envolvimento
real, né? Antes de apresentar a todos, eu também só gostaria de dizer uma curiosidade, mas a gente teve outro dia uma reunião com o pessoal que faz obras em praças, a partir desses convênios com empresas e tal, e eles disseram pra gente o seguinte: tá mais caro hoje ocupar uma praça do que reformar ela, né? O desafio hoje, né, é conseguir gente, porque também esses convênios, eles colocam a plaquinha da empresa e tal, né? Aí o cara fala, não adianta nada eu colocar a plaquinha da empresa se não tem ninguém na praça. E isso tá um desafio mesmo. Eles buscaram a gente, falou, pelo amor de Deus, a gente precisa de ajuda para isso. Então, enfim, eu gostaria agora de apresentar todos da mesa. O Nabil, né, já trouxe aqui o projeto de lei, né? Aproveitar também e agradecer o Nabil por ser um parceiro tão frequente desde o começo do processo do movimento, né? Ele entrou a fundo nesse processo e, ao mesmo tempo, ele nos trouxe muito conhecimento. Então, essa parceria é uma parceria que deu certo, né? Tanto que a gente está aqui hoje consolidando, né, esse projeto. Depois dele, então, eu vou apresentar o José Francisco de Almeida Neto, que já trouxe um pouco daqui ele veio, né? Mas, enfim, ele é um engenheiro agrônomo da Assessoria Técnica de Serviços e Obras, da Secretaria de Coordenação. De Coordenação das Prefeituras, né? É isso que eu estou lendo aqui, estou pegando a colinha. Tá, então é nada melhor do que você se apresentar. Aí, quando terminar a sua fala, eu daria uns 15 minutos, pode ser? 15 minutos? Quando terminar a sua fala, eu passo a Alexandra e a Ruth, apresento elas também. O subprefeito provavelmente também, se for o caso, gostaria de falar um pouquinho, porque eu acho que a visão dele vai ser muito rica também para o nosso projeto, né? Enfim, então, o microfone é seu. Bom, boa tarde. Meu nome é Francisco. As pessoas que, após a minha fala, no final do nosso trabalho, tiverem alguma dúvida, eu vou estar aqui, estou à disposição para esclarecimentos. Eu trabalho na assessoria técnica do secretário Chico Macena, que é o coordenador das subprefeituras, né? Eu trabalho mais especificamente na área das praças, né? Então, nós assumimos, eu estou lá há 4 meses, né? E, bom, herdamos um programa que tem que chamava Florir, embora esse nome tenha assim, é meio equivocado, porque, obviamente, que todos nós gostamos de fruir a beleza das flores, né? E obviamente que se nós pudéssemos passar todos os dias pelas ruas e avenidas da cidade que nós moramos, que é só a 6ª maior do mundo, né? Com 11 milhões de habitantes e com problemas gravíssimos, mas gostaríamos de fruir a beleza das flores em todos os nossos caminhos, mas não dá para aplicarmos esse produto, né, que foi iniciado na gestão passada, porque flores anuais, flores bienais, são elementos de trato assim, muito intenso, né? E a Prefeitura de São Paulo, obviamente, não tem condições técnicas e de recursos financeiros, né, para assumir assim uma Holanda em São Paulo, né? Então, nós reescrevemos o projeto, o programa é muito interessante, foi um ponto positivo, porque criou-se na Prefeitura de São Paulo uma dotação financeira para especificamente para as reformas de praças existentes, né? Pequenas reformas possíveis, porque nós não podemos fazer reformas rápidas com duração de 2 ou 3 meses, com valores acima de R$150 mil, né? Porque daí precisaríamos abrir licitação. E para abrir licitação nós precisaríamos de projetos executivos, né? Tem muitos arquitetos aqui, enfim, engenheiros que devem entender bem do que eu estou falando. E isso demandaria um tempo imenso, né? E nós não conseguiríamos atender a demanda premente, né? A demanda reprimida de manutenção das praças da cidade de São Paulo, né? Então, optamos por trabalhar, via de regra,
com as chamadas atas de RP, que é um sistema mais prático e podemos fazer reformas de até R$150 mil em cada praça, né? E isso não exige projetos executivos, né? Mas exige orçamentos técnicos, né? De engenharia, de arquitetura, um pequeno croquis, um croquis técnico, evidentemente, com legendas, etc., que se entenda, né? E para que nós possamos viabilizar o recurso financeiro e assim disponibilizar esse recurso para as 31 subprefeituras. Eu tenho uma apresentação... Ah, tá aí. Bom, não, seria a outra, Lúcia. A outra, que eu estou, desculpe, é um quadro Excel. Que tá aí. Vamos lá. Esse quadro Excel mostra assim, as demandas mais prementes das 31 subprefeituras da cidade de São Paulo. Posso... Está no desktop. Eu sei, eu estou Ah, tá. finalizar. Desculpe. Bom, isso. Aí já entrou a Sé com suas demandas. Quando tem esses números de processos, quer dizer que a subprefeitura já tem o projeto elaborado do que ela pretende, orçado e discutido, né? Não da forma como nós queremos, todos nós que estamos aqui, né? Com bastante transparência, que é o ideal. Senão nunca vamos conseguir uma situação de pertença, né? Junto à comunidade, né? Então aí tem todas as subprefeituras listadas, né? Com suas demandas. Vendo esse quadro de 31 subprefeituras, você pode rodar quanto quiser, de 31 subprefeituras, nós vamos ver que a demanda assim, é de 44 milhões de reais. Essa é uma demanda premente, assim, uma demanda já que cada subprefeito já pediu assim, o que ele considera satisfatório para esse exercício, talvez para o próximo, né? Entende? Então, não é tão fácil, às vezes, para toda essa demanda, você conseguir, assim, pessoas da sociedade interessadas em participar, né? Mas a gente tem que entender também, né, a possibilidade da sociedade, né? Que todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que sair, todo mundo tem que fazer suas coisas, né? E também cuidar da cidade, né? Junto com a prefeitura, né? Mas, assim, é um trabalho bastante árduo, né? E que as pessoas que se interessarem, né, dentro das suas possibilidades, né, entendam as questões inerentes a esse processo de reforma de uma simples pracinha de bairro, né, que pode custar 80 mil, 100 mil, 150 mil reais, no sistema mais prático, como eu coloquei aqui, né, tá? Então, isso é o que nós levantamos agora, nesses 4 meses, junto aos subprefeitos, né? O Ângelo mandou a participação dele também, né? Aqui de Pinheiros, né? Mas agora o enfoque que nós quisermos dar em relação a esse trabalho que a sociedade exige, precisa, né? Porque as praças são os lugares onde a gente meditar, para a gente brincar, para levar o cachorro, o filho, enfim, né? São as nossas praias, né? Então eu acho que são muito relevantes, né? No tecido da cidade de São Paulo, que elas tenham uma condição boa, né, para as pessoas participarem delas e, enfim, viverem elas, né? Lúcia, você poderia pôr um pouquinho a apresentação? Bom, a apresentação é o seguinte, como eu disse, nós herdamos um programa que tinha pontos positivos, na medida que mesmo a gestão passada criou uma dotação orçamentária para que nós pudéssemos ter esse recurso financeiro, porque é assim que funcionam as coisas dentro da economia, né, de governo, né, de outra maneira. Mas, então, nós reescrevemos o projeto, porque até então a visão distorcida era assim, fazer uma melhoria na praça com grandes canteiros de flores anuais, trajetos, imagine vocês, e outras tantas flores, e que não tinham recursos para continuarem vivendo na praça, porque nós não temos recursos para ficar trocando flores, jardineiros para executarem um trabalho de realmente viabilizar a obra, fiscalizar, etc. Tudo isso é um tempo. Por isso que eu digo que quando o recurso sai para a prefeitura, tem que ser muito rápido, né? Tem que estar com a bala na mão, como se diz. Bom,
planejamento, né? É o que a subprefeitura precisa viabilizar, né? Para elaborar um projeto solicitando recurso financeiro. Bom, planejamento, tal, alguns dias pode passar, senão não vai dar tempo. Informações, eu queria mostrar, isso aí, dados da gestão passada, alguns custos, 2000, 2010, 11, 12, né? Então ali vocês podem ver 12 milhões, 13 milhões, 15 milhões, quase 16 milhões, né? Muito desse dinheiro foi, assim, utilizado de uma maneira equivocada, no caso das flores. Dinheiros, por exemplo, gastamos-se R$1,5 milhão em flores. Né? Vocês talvez tenham visto, eu mesmo moro aqui. Né? Então, cadê elas? Então, R$1,5 milhão é bastante dinheiro, mesmo para a cidade de São Paulo. Né? Então, a gente tem que gastar adequadamente. Né? Bom, vamos lá. Resultados obtidos. Rapidinho. Olha, gente, esse é uma pracinha que foi revitalizada, requalificada, muito bem requalificada, né? Na Vila Maria Guilherme. Esse é um projetinho que nós gostaríamos de receber toda hora, não recebemos, é difícil receber um projeto nesse nível, né? Como eu disse, faltam quadros técnicos. 2 arquitetos da subprefeitura, na época, da subprefeitura de Vila Maria Guilherme. Né? Bom, para frente, daí, essa é a praça. Olha só, o estado da praia muito conhecida da gente, não é? Uma praça típica da cidade de São Paulo, principalmente até da periferia, não é? Pois daí é típica. Olha só, canteiro elevado, exclui todo mundo da praça, fora, né? Cadê? Olha o nível de acessibilidade, né? Passa, Luciano, por favor. Tá indo, tá? Olha só, né? Uma barbárie, né? Aqui foi utilizado de maneira muito inteligente desimpermeabilização da área ao lado da praça. Criou-se um jardim de chuva naquela área que a CT chama de canalização de trânsito com prismas de concreto. Foi feito um jardim. Olha só que legal. Vai em frente. Duas áreas. Olha como ficou. Olhem como ficou. O jardim impermeabilizamos. Foi criado um jardim de chuva aí, uma certa depressão e tal. Né? E a praça, olha só, essa praça agora é fluível, né? O banco continua horrível, mas não tem gosto. Porque muita gente acha que você propiciar um banco com um gosto confortável vai virar a casa, vai virar não sei o quê, mas olha, eu acho que a gente não deve pensar por aí, senão não vamos fazer nada nunca. Claro, lógico, jardim de chuva, nem poderia jogar a terra em cima de um asfalto, né? Enfim, olha, piso intertravado, a revistaria ficou legal, ela estava na beira da rua, ela foi recuada um pouco, olha como ficou bom. E no projeto colocaram uma mesinha e banquinhas em volta, não é? Ficou excelente, não é? Olha aí. Aí vocês podem ver também um pouco de falta de irrigação e tal. Bom, terminei. Eu só, para concluir, eu gostaria de falar o seguinte. Eu pude ler, eu acho que não dá mais para falar, mas alguns artigos do PL, do navio, certamente a gente vai precisar rever. Porque, embora, por exemplo, composteiras, né, é legal. Aqui na Praça das Corujas tem uma, que é um funcionário lá que cuida, mas é local. Não dá para viajar, pensar que vamos fazer composteiras em praças para fornecer para abaste, desculpa. Assim, porque é muito, nós não vamos conseguir. A questão de cadastrar todas as pessoas, eu acho que precisa, legal. As pessoas interessadas, tal, de alguma maneira tem que ter um cadastro. Mas o prazo para viabilizar tudo isso, a listagem das praças, com GPS, com área, com espécies que existem, é uma coisa hercúlea para a Prefeitura de São Paulo. Nós estamos viabilizando. Nós não iremos viabilizar isso em 3 meses. É possível, né? Dá um prazo maior, gradual. Certamente. Bom, eu queria falar... eu acho que temos que iniciar, sem dúvida. Tinha uma pessoa perto da minha casa que cuidava da praça. É verdade. Na gestão Kassab, e aí mudou para a gestão nova e não. Olha, eu vou. Isso?
Quem? Ah, sim. Eu acho que a gente pode passar tudo e depois a gente vai abrir. Então vai lá, A zeladoria? Não, a zeladoria de praças, esse programa de inclusão, ela teve uma redução no final do ano de recursos. Então, assim, eu vou dizer como que eu manejei isso. Eu tinha 50... Não se apresenta aí. Eu sou Cira, sou engenheira agrônoma da subprefeitura Lapa, trabalho na unidade de áreas verdes e sou responsável pelas praças. Algumas pessoas aqui me conhecem justamente por causa da interface com as praças e algumas árvores, problemas na minha região. Então, o que acontece? Nós recebemos esse programa junto com o Flori, foi feita uma associação, porque na verdade iniciou o projeto de zeladoria da Secretaria do Verde com a Secretaria do Trabalho. Depois veio o Flori e eles juntaram essas duas iniciativas, jardins, reformas, requalificação de espaços e alguém para cuidar dentro de uma ideia de inclusão social. No final do ano, a gente teve redução de recursos. Então, por exemplo, eu recebi a solicitação de cortar para o número de 15 zeladores, por exemplo. Então, eu tive que cortar, tive que escolher aquele que não estava funcionando muito bem, eu cortei. Então, não é que... E a partir dali, esse ano ainda não se falou como é que fica a questão dos zeladores de praça. Mas na subprefeitura Lapa nós temos só 15. E aí a gente tem eles distribuídos de uma forma. Mas teve um corte de recurso. E aí nesse ano agora a gente ainda teve outro e não foi decidido ainda, pelo menos nós, na unidade de áreas verdes, não recebemos a informação, né? E muito menos a informação em relação a esse programa em particular. Inclusive na Secretaria do Verde, que a gente tinha estagiários para o levantamento, etc., etc., também isso não está definido, que a gente precisa do estagiário para fazer o acompanhamento do zelador. Porque como o Chiquinho, como o Francisco colocou, né, o engenheiro Chiquinho colocou, nós somos poucos, entendeu? Então a gente se multiplica com os recursos desses programas. Então não é só isso que aconteceu. No final do ano, não foi um mérito dessa gestão, é isso que eu quero esclarecer. No final do ano, no segundo semestre do ano passado, houve corte e houve recomendação para redução. Bom, foi isso que aconteceu. Eu só gostaria de complementar o seguinte, o que a senhora falou realmente é o retrato do que aconteceu. Então eu gostaria de falar o seguinte, que na verdade nós recebemos a casa, né, mas a casa não estava tão bem arrumada como haviam dito, né? Então realmente teve um monte de cortes orçamentários, né, que afetou muitos dos programas da subprefeitura, né? Mas vamos recuperar isso, tá? Queria agradecer a fala do José Francisco de Almeida. É importante para a gente saber esse ponto de vista, né? E eu sei que tem pessoas querendo fazer pergunta e a gente vai ter esse momento, né? Acho que realmente uma intervenção ou outra até ajuda no debate, mas se todo mundo começa a querer intervir, eu acho que a gente acaba perdendo um pouco o fluxo da proposta que a gente tem aqui hoje. Eu queria passar a palavra para a Ruth Mello, ela é pedagoga, gestora ambiental do Departamento de Políticas Públicas da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente. Muito prazer ouvi-la também. Obrigada, eu agradeço o convite em nome da Secretaria do Verde. É bastante interessante estar aqui podendo contribuir com esse projeto de lei, né? A gente está aqui entre muitos amigos, graças a Deus. Tem muitos especialistas em áreas verdes aqui, se tiver alguma questão, fiquem à vontade, porque tem vários aqui. Eu particularmente trabalho com os conselhos, o Departamento de Participação e Fomento às Políticas Públicas. Ele ele trabalha com os órgãos colegiados referentes, né? Que é o Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável, de Meio Ambiente e Movimento Sustentável. Nós temos conselheiros aqui pela sociedade civil, pelo poder público, né?
Nós trabalhamos, lá está então localizada a Secretaria Executiva e a coordenação. Nós trabalhamos também com os conselhos gestores dos parques, na implantação e acompanhamento. Essa semana nós tivemos posse de 8 conselhos. Nós temos também aqui conselheiro gestor de parque, que é a Fabiana, né? Mila, pela Secretaria do Verde, do Pinheiros, não é? Não? Cidadã Fabiana. Tá bem. E também nós demos apoio à implantação e agora ao acompanhamento, capacitação dos conselhos regionais de meio ambiente, desenvolvimento sustentável e cultura de paz. Né? E eu acho que nós fomos convidados aqui hoje para falar um pouquinho como é que funciona, para se poder entender essa proposta aqui, por onde vai passar essa discussão e de cara, nós técnicos, estou aqui com a colega Julie Reich, também achamos bastante importante esse projeto de lei, certo? Nós entendemos que será mais um espaço onde nós vamos poder dialogar, e está tudo interligado mesmo. O subprefeito é o presidente do Conselho Regional, né? Que a subprefeitura é responsável pela manutenção, administração e implantação das praças também, então não teria porque isso não está interligado também, a gente não ter função junto com vocês. Se não tivesse aqui no projeto, ia ter na prática, com certeza. Bom, então, para localizar um pouco a questão, a diferença também, o Nabil colocou, dos parques e praças, tem um item também que diferencia bastante, até 5 e aí administrado pela subprefeitura e tudo mais, conforme ele disse, a partir de 5.000 metros pela Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, e com todas aquelas características que o Nabil já mencionou. Bom, os conselhos regionais foram criados com a ideia da descentralização, né? Com o advento das subprefeituras. Essa cidade tão grande não podia mais ter uma subprefeitura só, e a ideia de ter um conselho em cada local foi bem-vinda na época. É uma ideia bastante antiga e tem muitos pais e mães, mas eu quero dizer que ela foi gerida no gabinete da vereadora Flávia Pereira, à época. Depois encampada pela Secretaria do Verde, a vereadora Soninha, enfim, até que virou Ela foi apresentada à Câmara e o prefeito vetou. Como isso era muito importante para a cidade, isso era 2006. O secretário Eduardo Jorge, com outros secretários, fizeram um decreto, uma portaria intersecretarial em 2007, né, criando esse conselho regional. A partir de 2009, passa a ser lei. E aí tem uma pegadinha, porque a lei criando os conselhos regionais está na lei de reestruturação da Secretaria do Verde, mas a responsabilidade de implantar e fazer com que funcione é da subprefeitura. A Secretaria do Verde entra como um elemento de apoio, tanto que tem no nosso departamento uma atribuição específica, nós trabalhamos, né, com isso, nesse acompanhamento, mas a presidência, a coordenação é no âmbito da subprefeitura. Bom, depois desse decreto, os primeiros conselhos começaram a ser eleitos em 2008, e o último conselho foi implantado em 2011. Então, nós temos conselhos sendo eleitos o tempo todo na cidade de São Paulo. Mas eu queria dar uma notícia. A gente está estudando um decreto para sincronizar essas eleições. A gente imagina que isso vai dar um pouco mais de visibilidade, que é uma das questões do CADES. Quem conhece o que é um CADES regional? Né? Não era, mas o padre já levantaram e eu fico muito feliz com isso. Enfim, vai poupar bastante trabalho e aí a gente também tem uma discussão para a reformulação da lei. Esse conselho existe, ele é atuante em parte, mas ele precisa ser reformulado. Então, talvez a gente já esse ano comece essa discussão. E aí é com a Câmara, né? O substitutivo, mudar a lei, enfim, a gente tem que colocar umas questões. Tem algumas questões
que aparecem pela cidade inteira. Por exemplo, por que o subprefeito tem que ser o presidente? Vamos discutir sobre isso, né? Por que ele é consultivo e não é deliberativo, e o CADES municipal e o Conselho Gestor? O que é deliberativo? Vamos discutir isso. Porque parece que a gente tem que alinhar um pouco esse conceito, né? Ah, não serve porque é consultivo, eu não tenho poder. Poder de quê mesmo? Né? Enfim. Eu fico feliz também porque vai ser esse comitê de usuários, esse projeto de lei, ele prevê mais de um espaço onde a diversidade pode conviver. Eu acho que a gente sofre muito nesses espaços participativos, porque sempre um lado ou outro acaba preponderando. Né? Sim? Não? É a experiência de vocês também? Ou até de alguns indivíduos. Posso falar só uma palavrinha? Eu acho que a hierarquia deve existir, mas desde que isso não seja compatível com o salário, por exemplo. Eu acho que uma hierarquia é importante, mas em outro âmbito, não, né? Na verdade, eu não estou falando de hierarquia, né? Estou falando de diversidade de membros. E no caso dos conselhos, eles não são remunerados, nesse sentido. Tá? A pessoa que é do poder público, que faz parte do conselho, não ganha nada a mais para isso. Ela é indicada para exercer sua função. Não, o servidor não é voluntário. O não voluntário, ele não participa, essa é a experiência. Então, o poder público é extremamente ausente nos conselhos, justamente. Já ia chegar lá, obrigada pela cutucada. Eu fiquei bastante feliz hoje, conversando aqui com a Madalena, na entrada, a Madalena Buzo. Ela falou, olha, a gente conversou agora na posse do Conselho de Pinheiros sobre a participação do poder público no Conselho Regional. Eu acho que a gente nós conselheiros temos que fazer um trabalho de aproximação e nos responsabilizar por isso. Eu falei, olha, é a primeira vez que eu escuto um conselheiro falando que, né, acha, tomando para si a responsabilidade de se aproximar. Eu achei fantástico, ótimo, vou contar para todo mundo daqui em diante. Sabe por que ela falou isso, dessa aproximação? Porque esse conselho é interessante, esse regional. Ele tem 8 membros eleitos pela sociedade civil, eleição direta, cada cidadão vota, e 8 suplentes, evidentemente, e outras 8 cadeiras para o poder público. Só que só 2 são obrigatórias, que é o representante da Secretaria do Verde e o representante da própria subprefeitura. As outras são por convite. A gente convida as outras para fazerem parte. Só que nenhuma secretaria tem falado até então, é a experiência que a gente tem, que sinto muito, não posso participar, né? Elas mandam um nome, mas a pessoa acaba não indo mais. E às vezes a gente acaba tendo um conselho regional de subprefeitura só com o subprefeito, o verde e a sociedade civil, e às vezes o verde também falta. Às vezes a subprefeitura também falta, a verdade é essa. A gente teve uma mudança bastante grande de panorama, não estou comparando nem criticando, mas eu estou pontuando esse fato com os novos subprefeitos. De fato, estar no plano de metas, o fortalecimento da participação, parece que é algo que é bastante bem-vindo e que tem modificado a relação. O que mais que eu queria contar para vocês, que os 15 minutos já devem ter acabado? Ainda temos que fortalecer, e a gente acredita, nós técnicos lá da DPP, tudo isso, 3 minutos, nós lá do DPP acreditamos que pode até não ser uma nova atribuição, como a Lúcia fala. A gente fala, nossa, vocês criaram uma nova atribuição para o Conselho? Não, não é. Mas é uma responsabilidade, e isso vai dar bastante legitimidade. Eu acho que duas atribuições desse Conselho que a gente sempre destaca, que são importantes, é acompanhar o plano diretor, né, todas as suas ações, e ouvir denúncias e críticas. Ou seja, os conselhos que hoje estão mais fortalecidos são aqueles que na história entenderam que seu papel é esse: acompanhar, apoiar, criticar, propor, diante das intervenções que estão sendo feitas no seu território.
ou que você queira que sejam feitas. Porque a gente teve no começo da implantação, lá em 2008 principalmente, alguns grupos de conselheiros confundindo seu papel com um grupo de educadores ambientais. Perfeito, é necessário para a cidade? Muito, mas talvez não seja o papel prioritário de um conselheiro. Né? Campanhas, enfim, tudo isso é muito interessante, mas não é o papel principal. E esses conselhos, repito, que conseguiram se apropriar dessa discussão, das intervenções, conseguiram se fortalecer, estão muito bem, obrigada, trabalhando. Eu acho que é isso. Esqueci alguma coisa, Ju? Não. E a gente, então, abre para as questões, depois a gente está à disposição. Né? Vou falar Agradecimento, Artucci, obrigada, muito boa a sua fala, inclusive para mim, que sou conselheira e também estou aqui aprendendo, né? Recém-eleita, né? E é muito bom, assim, ver essa discussão vindo à tona, porque a gente está aqui para aprender mesmo e para se desenvolver enquanto um grupo sólido, de forma a chegar no real resultado, né? E, felizmente, né, eu estou aqui com o subprefeito participativo, que está aqui hoje, né, numa hora que não seria uma hora de trabalho, como voluntário talvez, mas também como cidadão, também esse prefeito aqui na mesa, né, uma autoridade aqui em pessoa e que nos dá a luz de que a gente tem um poder público aqui nesse território com vontade de atuar, né, com vontade de fazer essa interlocução dar certo, fazer com que a gente consiga realmente avançar. Então, eu gostaria de passar a palavra para ele, Ângelo, né, não sei pronunciar o seu sobrenome, Filado. É porque depois a Alessandra, ela vai abrir para todo mundo. Então, eu preferi colocar ele antes, né? Aí ele traz essa visão da sua prefeitura e depois a gente passa para a Alexandra, tá? Vamos lá. Bom, eu vou tentar ser rápido, até porque eu não estava. Tentar ser rápido, porque eu não estava na programação. Primeiro, a praça, o mandato do vereador Nabil e, em boa medida, esse projeto de lei tem raízes no território da subprefeitura de Pinheiros, né? E isso aumenta a nossa responsabilidade como gestão local de fazer esse projeto dar certo. Né? Ele tem todas, por conta dessas raízes, ele tem uma série de características favoráveis à gestão local, aos problemas que a gente encontra em Pinheiros. Queria mencionar dois, né? Primeiro, eu não vou citar casos concretos, mas pode, hipoteticamente, acontecer de você fazer uma praça e depois ter que quebrá-la porque os usuários acharam que não era aquilo que tinha que ser feito. Você jogou dinheiro fora. Então, a primeira coisa da participação é que ela melhora a qualidade do gasto do recurso. E eu não estou falando isso em tese pública, a gente já tem briga no Supremo Tribunal hoje por conta disso, se fosse um órgão de administração pública. Poderia alguém colocar que é uma iniciativa executiva, prerrogativa, vício de iniciativa e tal. E no formato que está, ele é muito adequado e eu espero que a gente consiga que ele seja aprovado. Em relação ao CADES, não vou repetir o que foi dito, concordo com tudo. Eu queria acrescentar, né, que o CADES vir a ter uma vida, ter comparecimento e tal, depende fundamentalmente das pessoas verem a cada reunião que elas tiveram uma boa razão para estar presentes ali e dali saiu alguma coisa que vai ter consequência. O que realmente esvazia os
conselhos do segmento de sociedade civil, é isso, né? Do segmento do setor público, eu tenho uma visão assim, que a gente vai selecionando os que comparecem, a indicação é mais flexível, então nós podemos ir trocando até ter uma representação que comparece. Nem que, como eu disse, seja uma representação composta do Secretaria do Verde e de servidores do segundo andar da subprefeitura, que é onde se realiza a reunião. Bom, agora vamos passar aqui para Alexandra Switz, certo? É jornalista e ela é atuante no projeto Praça Nova Lapa, né? E aí ela vai trazer um pouco da experiência dela e a ideia agora, nesse momento do debate, é que ela exponha essa experiência mais rapidamente e que abra depois a fala, né, para várias outras experiências que estão aqui representadas na plateia. Né? Vamos lá? Acho que é melhor voltar. Boa tarde, queria agradecer o convite. Estar aqui representando a Praça Nova Lapa é muito importante para a gente, porque é o renascimento de uma praça e nós... Essa é a praça, é o projeto de lei, então vamos falar da praça. Tive aqui uma experiência que a Praça Nova Lapa foi uma praça esquecida, né, completamente, como muitas outras, mas essa especificamente tinha uma história de valor. Ela fica numa região que é a área permanente de preservação. A Suzana me presenteou com essa foto na quarta-feira. Essa é a região da Lapa. Aqui esse puxadinho branco é o cemitério da Lapa, então pequenininho, que, segundo a Suzana, foi após a febre espanhola, a crise da febre espanhola, abriram-se cemitérios na cidade e veio para Lapa. E a Praça Nova Lapa, ela fica naquela área verde, nesse corredor verde. Porque eu não sei. É melhor você ir para lá. Ela fica na Rua Barbalha, né? Atrás do cemitério da Lapa. Ela fica aqui. Aqui é o cemitério da Lapa. E aqui é a área verde permeável que vai até o Rio Pinheiros, entre o Rio Pinheiros e Tietê, que é a área de proteção permanente, né, determinada. Isso é o mapa de 1930. Acho que pode ir. Esse aqui é um mapa topográfico com a presença da água na região. Então, a nossa praça fica aqui. E o rio está aqui. Isso. E passa vários rios, mas ele não é ligado a nenhuma bacia, tá? Ele é direto para o... É uma fonte direto do GT. Não é área, nem sei. Isso aqui é o mapa atual da região. Aqui é o cemitério já todo, pegando toda a área da Pecato. Aqui embaixo é a Pecato, aqui é a Barbalha, que sai na Diógenes aqui. Aqui é a Passo da Pátria, descendo para o... Não é Bossa Alto de Pinheiro. A nossa praça fica aqui. Tá, nessa área verde, um restinho de área verde que tem aqui, que não sobrou nada, porque aqui era todo esse caminho verde, até lá embaixo, se vocês lembrarem. E essa praça estava prevista no Plano Diretor Regional de 2006 para aqui. Barbalha, Bergson, aqui é o cemitério, e aqui é um caminho de água que alaga todo verão, tem problema aqui. E a Praça Nova Lapa fica nessa viela, ela nessa área aqui, e aqui tem uma viela com o mesmo nome da praça. Ela foi prevista para revitalização, junto com mais duas outras praças, em 2006, no Plano Diretor Regional. E essa revitalização nunca aconteceu. Pode ir. Nunca aconteceu. E o dia que essa escavadeira entrou na praça, essas são as crianças da escola ao lado. E aqui já é o muro da vizinhança, porque é uma viela muito próxima. O dia que essa escavadeira entrou, todo mundo achava que se tratava da revitalização. Finalmente, vamos ter a nossa praça de volta. Era uma praça... 12, é isso? Hã? No final do... Dezembro... 12 de 12? 12 de 2012. Olha só, A gente estava lá.
caixa. Isso. Esse é o resultado. São Paulo inteiro. Aí foi isso, saiu uma demanda de plano de meta, vamos cumprir os ecopontos e destinou a praça sem que essa tivesse uma avaliação de impacto de vizinhança, impacto viário ou sequer... o que mais? Você conversar comigo? Não, você explica numa lei. Aqui são os vizinhos que são muito próximos, aqui é uma horta de ervas da Dona Deise e aqui é o início da obra do ecoponto. Nesse ponto, no dia que entrou a escavadeira, foi muito importante dizer, porque eu fui à escola do meu filho, as pessoas estavam chocadas, os vizinhos estavam todos tentando se mobilizar e teve um jornalista, que eu também sou, a gente se uniu para mandar um informe para a imprensa perguntando o que era isso, né, para a imprensa e para os conselhos. Nesse dia eu conheci os conselhos, o CADES, o CONSEG, porque eu realmente não tinha tanta relação com os conselhos. Eu vivia num bairro, vivia bem, e alguns problemas eu nunca levei isso para nenhum conselho. E nesse dia a gente mandou uma mensagem para todos os conselhos, e graças a Deus, o conselho, quem me respondeu foi a nossa Rosmarie, foi a única que respondeu a emergência da nossa situação. Ela prontamente veio para uma reunião com a gente, explicou qual era a situação, a gente mapeou, falou dos problemas, de todos os trâmites legais, e ela rapidamente marcou uma reunião na subprefeitura com o nosso material, com as fotos, com a nossa demanda. Foi muito rápido, porque no dia 12 aconteceu aquilo, no dia 14 a gente já estava abraçando a praça. Isso aqui são as crianças da escola que teve a sua primeira aula de cidadania, que foram lá, fizeram as faixas da praça. Então a gente abraçou a praça no dia 14 e o subprefeito na época era o coronel Marco Antônio. Em 10 dias, ele tinha 10 dias no cargo, e ele resolveu parar a obra para averiguação. Foi um presente que ele deu e foi o tempo necessário para a gente correr até o Ministério Público e apresentar a praça e a lei sendo simplesmente passada por cima, né? E toda essa articulação foi... a gente trouxe a comunidade para dentro da história. E era uma praça desgastada e que não tinha também tanto uso. As crianças jogavam bola, os brinquedos estavam destruídos e trouxe todo um senso de comunidade de volta. Então ela renasceu nesse dia do ecoponto. É uma coisa meio estranha, o ecoponto veio para trazer a praça de volta. Essa é uma foto... dá para voltar? Ó, para vocês terem uma ideia, essa aqui é uma rua bem pequena, com trânsito intenso. A praça era meio destruída, mas tinha aqui 2 traves e a garotada jogava bola. Aqui em cima tinha os brinquedos, que também foram retirados com a escavadeira. Pode passar. Agora é só festa. Aí a turma, numa reunião com a subprefeitura, está aqui envolvido o pessoal do PAVES, da UBS, que foi extremamente importante para recolher as assinaturas. A gente recolheu 700 assinaturas em uma semana, e todo mundo que entrou na brincadeira, todo mundo passava lá todo dia para ver se a praça realmente estava fechada, se a obra estava parada. Esse é o projeto que a comunidade apresentou, uma arquiteta voluntária apresentou um projeto para a subprefeitura para adiantar um pouco o serviço, né? Para ver se a gente conseguia realmente mostrar para a subprefeitura o que a comunidade queria. Então a gente fez uma pesquisa, como é que chama? A gente fez um diagnóstico junto à comunidade, saiu perguntando: o que vocês querem nessa praça? Quer um balanço, quer equipamentos de terceira idade, quer um campinho de futebol, eu quero bancos com encosto para ver o tempo passar aqui na frente, porque essa rua é de passagem. Todo mundo quer saber o que acontece no cemitério, então todo mundo gosta de ficar aqui nesse pedaço. E é isso, a gente tem uma página no Facebook que movimentou quase 900 pessoas, assim, muito rapidamente. E aqui começou, a praça, ela fica numa região que está no limite da Vila Leopoldina, com muito dinheiro, e da Parque da Lapa, que é um bairro já de pessoas de idade tradicionais do bairro, que está acabando. É um bairro bem degradado. Então, por isso, foi a análise equivocada da escolha do ecoponto, porque olhou-se ali, viu que não tinha nada, talvez as pessoas não se interessassem, fundo de vale, na frente do cemitério, e delegou-se o destino do ecoponto. Só que aí a gente tem que mostrar para eles que a praça realmente importava. E a gente começou
depois da Praça Limpa, né, determinada. Em janeiro a gente conseguiu, com o novo subprefeito, suspender a obra, que ia custar 116 mil, então deve ter custado quase isso só para cancelar os contratos e desfazer o que foi feito. Então a gente gastou um dinheiro muito à toa, sem consultar a comunidade. E eu cheguei a ouvir, assim, em alguma ocasião, que a comunidade não precisava ser consultada. Então, se fosse consultada, não teria gerado tudo isso. A gente começou, junto com a UBS, um programa de ocupação da praça, porque lá não é um lugar ainda muito agradável. Ele é um pouco hostil, porque tem um morador dentro da praça, que é um agravante para a gente. Mas a gente faz uma programação. Então, isso aqui é o Dia Mundial da Saúde, com a atividade física das crianças, jogando capoeira. Esses são os restos da obra do Ecoponto. Pode passar. O pessoal dançando no meio do entulho. Mas na mão. Mas com isso, eu fotografei tudo, né? E fui para a subprefeitura de Pinheiros, com as fotos. Olha, a praça é linda, mas é suja, né? E nessa época trouxe para a subprefeitura de Pinheiros, a chefe de gabinete da época, se empenhou em trazer o programa de zeladoria de praças, como a Cira já explicou um pouco, é um programa de gestão e também é um programa de inclusão. Então, nos bairros, no caso a subprefeitura, por ser um bairro de classe média alta, não teria esse profissional disponível, mas eles se empenharam. Em agosto de 2010, tivemos a zeladoria de praça implantada na subprefeitura de Pinheiros, graças a essa moça e graças àquele mutirão lá que a gente fez. Então, a gente conseguiu, até hoje, com esse trabalho em conjunto, manter essa praça limpa. No meio disso, eu solicitei para a subprefeitura e a Secretaria do Verde a composteira, e eu fui obrigada a ser o olho que não permitisse virar um banheiro, aquela composteira, porque ela é construída por tijolos, blocos, né? E deu super certo. Hoje nós usamos essa composteira para atender a horta, que é uma das vocações da praça, por ter nascente. Hoje é possível a gente ter uma horta organizada, com um projeto maravilhoso proposto para que seja autorizado e implantado hortas em outras praças. Então é um exemplo maravilhoso de bom convívio, boa integração, de conversa entre sociedade civil e poder público. Esse é o meu depoimento. Boa tarde a todos, meu nome é Alice, eu sou da região do Rio Pequeno, né? E a minha história, assim, não é tão feliz e com resultados tão positivos quanto vocês, mas é de um trabalho também que eu tenho realizado e com a integração de um médico chamado Daniel Amaré Ferreira também, que começou isso com a gente lá. E fazendo a praça uma integração da região mesmo, né? Porque a gente tem ali na praça uma escola, uma creche, o posto de saúde, né? E tudo isso integrado, né? Que isso foi feito no governo da Mata, foi muito feliz, e deixou um legado de uma praça muito bacana, que eu sempre sentava ali e ficava querendo que aquela praça fosse muito bacana, mas o problema é que ela não está se desenvolvendo, né? Então, é um espaço de muito lixo, de usuários de drogas, que a gente tem feito, assim, aos sábados, né? Eu tenho um encontro com as pessoas mais idosas ali, que a gente faz, e um evento que chama Roda do Amor do Rio Pequeno, que a gente faz a caminhada com elas, né? Então, para que as pessoas participem, né? Então, isso já começou com vários tipos de idades, pessoas mais idosas, pessoas mais jovens, mas hoje só está segurando um pouco com as pessoas mais idosas, né? Que precisam, inclusive, fazer essa caminhada, né? Então, esse é um movimento que eu tenho lá. Infelizmente, também, essa foi uma das atuações que a gente teve lá de bombas de sementes,
né? E a gente está sempre levando algumas coisas, alguns exercícios, então trocas de mudas, enfim. Mas o problema é que ela é muito grande. Então, assim, as pessoas não têm tanta convivência assim, né? Isso aqui é da roda, né? Mas para você fazer uma intervenção individual é muito complicado, porque lá as pessoas se utilizam de muitas drogas e deixam lá, camisinha deixam lá. Então, assim, fica difícil, né, do indivíduo trabalhar dentro desses moldes. Todo esse evento aqui foi feito lá com o pessoal do SESC, né, inclusive o dia que foi o SESC, a gente tinha falado na subprefeitura, né, para fazer a limpeza, mas não houve tempo. E estava com esse lixo todo, inclusive tinha sofá, tinha um monte de coisa, agora está limpo, né? Mas no evento do SESC, por exemplo, que o pessoal levou skate e tal para ativar a comunidade, estava bem sujo e bem caótico, né? E tem, aí eu ia mostrar no vídeo, de um brinquedo enorme, né? Super bacana, muito legal, que há 10 anos foi construído esse brinquedo. E a gente insistentemente tem falado com a subprefeitura, tanto da gestão passada quanto dessa gestão. Tem um documento aqui, inclusive. Do Zaratin, que é um deputado que foi eleito pela região também, de estar fazendo alguma coisa pela praça, porque a gente insistentemente tem feito um pedido, né? Então, como fazer isso? Como realmente se organizar? Porque a gente vai, faz, pede para a subprefeitura, esse brinquedo é um perigo, na verdade, para as crianças, há muito tempo, né? Como responder, como receber uma resposta mais afirmativa do poder público também, porque tudo bem, não tem uma organização, não tem jornalistas, arquitetos frentes a isso, mas como é que a gente pode fazer? Será que um indivíduo não pode simplesmente reclamar? Já foi feito vários pedidos, né? Não é um ou dois. Eu acho muito complicado, assim, tomar tempo de tanta gente. Eu acho positivíssimo, assim, ter essa. Eu quero que essas pessoas cheguem lá também, porque tem gente, um entorno, né? Tem gente para fazer isso, mas as pessoas às vezes não chegam lá para fazer, mas, enfim. Esse é a minha experiência. Boa tarde a todos. Meu nome é Ricardo, sou um dos coordenadores do Movimento Boa Praça, ao lado do Steven, da Thaís, da Sininha, do Raimundo, que estão aqui. E a gente fica muito contente de ver assim, a sala lotada, né? Porque o Movimento Boa Praça, correndo o risco aqui de ser um pouco arrogante, mas só um pouquinho, a gente está nessa estrada há 5 anos, né? No movimento que começou graças a Cecília, que queria fazer uma festa de aniversário na praça. Ela estava detonada, entrou em contato com a filha, falou, vamos... a filha queria fazer aniversário na praça, mobilizou a comunidade e falou, em vez de você ganhar presentes individualmente, vamos reformar essa praça. E ao final do dia, a Alice, no aniversário dela, ganhou uma praça, e a cidade de São Paulo ganhou uma praça. A partir daí surgiu o Movimento Boa Praça. 5 anos depois, cá estamos nós, discutindo políticas públicas para melhorar e trazer qualidade de vida para a nossa cidade. Então, a gente se sente um pouco avô assim, de movimentos outros que foram surgindo, graças a Deus, né? E graças, melhor dizendo, eu sou ateu, então graças ao esforço dessas pessoas, como a Madalena, como o Alexandre, como todas as outras que vieram depois, né? E a gente fica muito contente, graças ao pessoal lá que está fazendo a Horta das Corujas, a passagem das corujas lá, cadê? Que a gente foi hoje cedo, cadê? Elas estavam aqui, a Renata e a Carolina, bom, acho que já foram. Mas enfim, qual é a aflição do Movimento Boa Praça? Dispostos a colocar energia, dispostos a colocar mobilização para mudar a sua cidade, é algo fundamental para que a gente possa ter uma cidade mais humana. Só para vocês terem uma ideia, a Prefeitura de São Paulo não sabe nem quantas praças existem na cidade de São Paulo.
O secretário do Verde do Meio Ambiente, da gestão anterior, o Eduardo Jorge, falou isso numa reunião que estávamos eu e a Thaís na nossa frente, porque o programa de georreferenciamento que existia, não sei o que lá, isso acabou mudando. Então a nossa aflição era de dizer, escuta, nós precisamos ter parâmetros mínimos para que essas coisas aconteçam, para que a gente possa, de fato, trazer qualidade de vida para a cidade. Agora, o que acontece, rapidamente, nesse 1 minuto, vou falar que nem narrador de turf. Da Praça da Sé, a Praça do Campo Limpo, na cidade de São Paulo, é tudo praça. Apesar do entorno ser diferente, das realidades econômicas serem diferentes, das realidades sociais serem diferentes. Então, por que é tudo praça? E o projeto do Nabil ele é muito acertado no momento em que ele coloca a participação da comunidade. Porque, como a gente disse aqui, a participação da comunidade ela é fundamental para que a gente identifique usos, para que a gente faça... O movimento com a praça fez isso aqui, o case, são 5 anos, dá para ficar falando aqui durante horas. Mas a gente também identificou o uso, a gente tinha um terreno baldio, que hoje é uma praça nova, instituída na cidade de São Paulo, com uma horta comunitária lá dentro funcionando. Aliás, amanhã nós vamos implantar caixa d'água. Quem quiser comparecer, está todo mundo convocado. Que hora vai ser? Na 9 da manhã, né, Rai? É na Praça Antônio Resco. Depois eu passo ali, depois eu passo, que senão eu perco tempo de fala. Então, é o seguinte, a gente fica muito contente de poder ter a possibilidade da comunidade interferir nisso. Mas será que se a gente não trazer parâmetros para dentro dessa lei, a gente não corre o risco de dar um tiro no nosso pé e fazer com que, criar um mecanismo que, dependendo da situação social e econômica que você tem em determinadas praças do país, você cria espaços privatizados na cidade? Eu me preocupo com isso, Nabil. Porque aqui, na própria cidade, no nosso entorno aqui, a gente tem, por exemplo, uma questão relacionada à Praça do Pôr do Sol. Existe uma associação chamada Avisol, uma pena que esse pessoal não está aqui hoje, porque eu adoraria dizer isso para eles, eu sei que eles são convidados, mas é uma pena que eles não estão vendo ninguém. Porque querem cercar a Praça do Pôr do Sol. E será que cercar a Praça do Pôr do Sol é um negócio bacana? Para a vizinhança pode ser. E para a cidade? A Praça do Pôr do Sol é uma praça que ela pertence à cidade. Então, eu tenho um certo receio de quando a gente cria o conselho da população, esse conselho fizer isso aqui em cima, né? E a gente precisa de legislação específica e parâmetros no cuidado com o poder público, por exemplo, para a questão das árvores. Cadê a Cira? Na questão das árvores, não se pode plantar árvore indefinidamente nas praças públicas no pensamento de que a árvore é sempre bom para a cidade de São Paulo. Por exemplo, na questão de banheiro. Por que não pode ter banheiro em praça pública? Não tem banheiro público na cidade? Por exemplo, na questão de equipamentos. Por que a gente não pode ter banco para encosto para praça, Ricardo? Por que a gente não pode ter usos específicos na cidade de São Paulo que tragam as pessoas para dentro das praças? Por que a gente não pode ter isso? E aí... Não é qualquer pessoa para praça. Não, mas por que a gente não pode trazer elementos que justamente democratizem? Porque a pior situação de todas, sabe qual que é, gente? A praça abandonada, a praça vazia. A gente brinca no movimento com a praça que é um dilema de Tostines. A praça está abandonada e ninguém vai porque a praça está abandonada. E o movimento com a praça surgiu para inverter essa lógica. A gente falou, está abandonada, com essa lógica que é um ecoponto, vamos para a praça. Praça cheia de gente muda a realidade social do país. Muda e traz qualidade de vida para dentro das cidades. Então eu acho que o PL ele é um excelente, maravilhoso, incrível. Muito obrigado, Nabil, do fundo do coração. O movimento com a praça se articulou para que isso acontecesse. O PL, mas ele, como a gente já colocou, ele é um ótimo pontapé de saída. O que eu acho que a gente deveria coletivamente debater, gente, é quais são esses parâmetros. Número 1. E número 2, como é que a gente faz para colocar isso dentro da lei? Sem atropelar outras legislações, sem, porque elas já existem, né? Sem criar norma demais, porque quem é aqui do serviço público, né, Lúcia, né, Sum, sabe que quando você cria norma demais, a coisa também trava, nada você pode fazer,
né? Então, o desafio dessas pessoas que estão aqui hoje, que eu acho que está colocado, gente, é como que a gente faz isso. Sabe por quê? Porque São Paulo tem, é a minha última frase, São Paulo tem entre 4.500 e 5.000 praças. 6.000. ele disse. Mas é que a gente, é que não se sabe direito quantas, o que é praça mesmo, né? Porque tem uns triângulos assim que sobram. Triângulos que sobram. De 5.800 a 6.000 praças. Mas só que, evidentemente, como você sabe também, não é um dado tão confiável. Por isso, nós já estamos providenciando uma listagem. Que ótimo. Mais confiável. Bom saber. Bom saber. Então, só para terminar minha última frase. Nós temos entre 5.800 e 6.000 praças na cidade de São Paulo. Uma cidade que é feita basicamente de concreto e asfalto não pode se dar o direito de abrir mão desses espaços. Esse é meu depoimento. Meu nome é Luiz Preza, sou arquiteto. Não vou dizer que eu me formei em 59, senão 59, senão vocês vão adivinhar a minha idade. 76. Bom, eu queria dizer o seguinte. Eu sugiro ao Nabil que divida as praças entre loteamento aprovado e loteamento irregular. Porque os loteamentos aprovados pela prefeitura, a prefeitura exige do loteador as áreas públicas, ruas, vias públicas, né? E as áreas verdes, como é uma exigência que ela faz de um determinado percentual do todo da área. Então ele tem que fazer um projeto de arruamento ou loteamento que, para um certo número de metros quadrados de lote, tenha que ter uma correspondência de área verde e de ruas. Muito bem. Então ele perde uma área do seu terreno maior para produzir vias públicas e áreas verdes. Então cada lote que ele depois vai vender, ele insere um percentual daquelas áreas verdes e ruas. Então quem compra o lote vai pagar um pouco das ruas e um pouco das áreas verdes. E quando ele vende o total, o cara é o comprador daquelas áreas verdes e das áreas públicas. E ele que passa a ser o detentor daqueles direitos. Então, quando a prefeitura recebe aquelas áreas verdes e ruas, ela não fica apenas dona daquela área, ela recebe também a obrigação de cuidar daquela área verde, a obrigação de cuidar daquelas ruas. Por isso que a prefeitura não pode se desfazer daquelas áreas a seu bel prazer. São áreas que não podem ser desafetadas a seu bel prazer. São áreas que jamais poderão perder o seu caráter, a sua função inicial. Então, lá na minha região, a prefeitura resolveu arrumar o córrego do Cordeiro, e resolveu, por falta de dinheiro, fazer 4 piscinões, usando 4 áreas verdes. E quando o senhor Kassab acabou de sair da prefeitura para entregar, no dia seguinte da eleição, ele chegou lá correndo para o novo prefeito e disse: olha, eu estou passando a prefeitura com 6,5 bilhões, senhor aí, e estava roubando 4 praças públicas nossas, áreas verdes nossas, das quais eu tenho a certeza que a nossa área verde era advinda de loteamento. Ele não desapropriou outros imóveis porque ele não tinha dinheiro, mas
estava entregando 6,5 bilhões para a nova gestão. Então, eu quero prevenir a todas as pessoas que cuidam de prefeitura, que estão, inclusive na área verde, que tome cuidado com os... que preserve todos os projetos de piscinões, veja onde quer. Quer falar? Ah, sim. Então tome cuidado com isso, minha gente. Porque, então eu deixei até uma cópia aí, que meu filho, que é advogado, ele entrou com uma ação contra o piscinão e recebeu do juiz da primeira e da segunda instância, porque a prefeitura apelou, e ele recebeu uma liminar julgando favorável. E a prefeitura contestou, mas não contestou a parte referente ao artigo 225 da Constituição Federal, que protege o meio ambiente, e nem o 180 da Constituição Estadual, que também protege o meio ambiente. Então, por isso que eu separo, que eu falo que é necessário sempre analisar se o jardim público, a praça pública, advém de um loteamento aprovado, porque ela está protegida. Eu sou Maria do Carmo, da Horta do BNH. Eu vim morar no BNH em 2003. Bom, primeiro descobri que o BNH não é BNH, ele é Inocop. Então ele foi construído por cooperativas e a praça que tem ali no meio, ela já há mais de 30 anos atrás, ela foi construída pelos moradores. As árvores foram plantadas por comissões de moradores e tal. Quando eu cheguei, estava se formando uma associação de moradores para cuidar da praça. A praça tinha uns equipamentos deteriorados, ninguém mais usava, estava suja. E ela foi reformada na época e começou a ser bastante usada. A gente fez alguns piqueniques, a gente conheceu o movimento Boa Praça, se inspirou no movimento fazer uns piqueniques, mas a associação morreu e recentemente a gente começou uma horta. Na verdade, a gente queria fazer uma horta num cantinho da passagem lá da Morato Coelho. Vocês não acreditam, mas teve moradores que não quiseram que a gente fizesse a horta lá. Disseram, já pensou se eu acordar e tiver alguém fazendo horta na minha janela? Bom, aí nós fomos fazer horta no meio da praça. Nossa praça, diferente da Praça das Corujas, ela não é cercada. Ela na verdade, não é uma horta. Ela faz cobertura vegetal em torno de... A gente salvou algumas árvores que estavam morrendo com a seca do ano passado, com cobertura de folhas secas, e a gente está plantando flores e ervas medicinais. A gente tem um apoio super bacana do Paves, da UBS nossa, que está aqui, a Débora e o David ajudam demais no trabalho. E eu queria dizer, pedir para você, Francisco, que no seu projeto tinha lá implantação de academias. Agora, a academia é um problema. Às vezes é melhor não implantar, porque se você colocar implantação, tem que pôr manutenção. Porque os nossos equipamentos estão com pedaços de equipamentos espalhados pela praça. E aí eles se tornam perigosos, inclusive. Então, por favor, não ponha só implantação. E eu queria pedir para vocês todos que a gente tem um mutirão dia 23, às 9 da manhã, começa com o café da manhã. A gente queria que vocês fossem. E queria também pedir para os moradores aqui da região, se alguém tivesse disposição para participar do conselho gestor da nossa OBS, que nós também estamos precisando revitalizar o conselho. Tá bom? Só isso. Ok, Flávio Scavazzi, meu nome. Bom, primeiro eu queria concordar com o Ricardo Ferraz nessa preocupação. Eu acho que tem que ter uma limitação até nessa autonomia da comunidade com relação às praças para não acontecer o que ele falou que pode acontecer com a Praça Porto Sol. Tem um exemplo, quando eu era deputado do Parque Vila Lobos, atrás do Parque Vila Lobos tem um parquinho que foi simplesmente apropriado para aqueles prédios que tem lá,
E uma vez eu estava ainda como diretor do Parque Vila Lobos, eu fui lá conversar, então você entra até, está tudo cercado o lugar, você entra até melindrado lá por conta disso, quer dizer, se apropriar do espaço público. Então acho que isso tem que ter realmente uma limitação nessa autonomia dos moradores com relação a isso. Agora, uma outra coisa, que nós estamos vendo assim, regiões inteiras com a verticalização brutal aqui em São Paulo, e a contrapartida disso é sempre em cima do sistema viário. Talvez alguma reserva disso pudesse ser destinada às praças, inclusive para a criação de outras praças. Isso talvez pudesse ser uma coisa a ser pensada, que daí trazendo recursos justamente para essa manutenção permanente dessas praças. Só para organizar, eu queria saber quem mais tem para falar. Ele já está aqui assinado, tá? O Nabil também pediu a fala. Maria Lúcia. E mais Hortelões não falou ainda também. A Alexandra quer falar ainda um pouquinho. Então, vamos, só para manter a ordem, que a gente tem esses 5 minutos para cada iniciativa se expor, tá? E depois, a Porto do Sol não veio, mas você quer falar sobre a Praça do Porto do Sol, tá? Então, assim, a gente pode, vamos só organizar, assim, quem tem algo para expor tem 5 minutos. Quem tem alguma questão e tudo, eu peço só para tentar ser breve, porque a gente já está num horário avançado, já tem muita gente até indo embora, enfim, para que a gente consiga, né, passar por todos os depoimentos. Boa noite a todos e a todas. Eu sou Renatinho, né? Faço parte do Movimento Nacional da População de Rua, sou coordenador estadual do movimento, faço parte também da CNT, sou um dos coordenadores municipais, também faço parte do Comitê Intersetorial da População de Rua, que foi recentemente lançado pelo governo Haddad. E, para não falar que eu estou puxando o saco, também faço assessoria do Nabil. Ó, pessoal, eu ouvi algumas coisas aqui que até um pouco surpreendi. Quando foi colocado aqui a questão de agravante, um morador, uma pessoa que mora lá é um agravante, tem que tomar cuidado com essas coisas, tá? Porque não estou apenas levantando o fato que a gente tem que ter sensibilidade, sim. Sabe o que é agravante de fato, pelo que eu ouvi por aqui? As praças vazias, como foi colocado, tem um agravante de fato. A questão da segurança, que ninguém falou nada. Muitas das vezes, a gente está aqui na cidade de São Paulo, nessa selva de pedra louca, a segurança eu não tenho. Eu sou da população de rua, eu ando à noite, eu ando de madrugada, mas não me sinto seguro. Aliás, tem até que tomar cuidado, senão não é aquela doença lá, assim, de que a pessoa fica em pânico, sei lá o que é. Então, tem que se pensar, de praça vazia, você passar segurança para a questão. Isso sim que você faz a política sobre isso. Eu quero concluir, a democracia não se faz assim, por favor, eu não intervi ninguém, tá? Eu tenho que estar levantando isso porque é uma questão social. Se você ignora, tem vários que não gostam. Nem por isso eu vou ficar perdendo meu tempo. Então eu queria deixar claro isso. Tem que haver sensibilidade, porque ao invés de incluir, a pessoa exclui. Eu vou dar um exemplo prático. Na questão da Marta, por exemplo. No governo da Marta, foi lançado o programa Operação Trabalho. Tá? Os zeladores de praça, que vocês falam, que não tem gente e tal... No Operação Trabalho, na gestão da Marta, os zeladores de praça eram da Operação Trabalho linkado com a Secretaria de Trabalho, tinha um contrato de 1 ano e depois renovava. Aí sim, a gente tem que trabalhar com exclusão, não de exclusão. Na Moca, por exemplo, o subprefeito da Moca, inclusive o Francisco, que é outro Francisco, né? Nós temos lá uma horta comunitária na Radial Leste. Tá? É um terrenão, fica bem de esquina, perto do viaduto e tal. Ele está incluído, tem 8 pessoas trabalhando lá. Inclusive na horta comunitária é levado
produto para as creches, para as escolas, né? Aí sim você tem que incluir, tem que ter sensibilidade, tem que ter política pública de fato, não de exclusão, de inclusão. E quando toca no meu time, no meu irmãozinho da rua, eu fico um pouco até nervoso, porque as pessoas têm que se sensibilizar, tá? É só isso, obrigado. É que teve um morador que todo mundo conhece, que ele é muito famoso, que morava ali na Pedras de Moraes, em frente à Biblioteca Álvaro Guerra, o seu Raimundo. Ele ocupou uma praça por mais de 7 anos, só que ele tinha ali uma função social. Ele não estava ali numa situação de vulnerabilidade, fumando crack como as pessoas ficam no centro da cidade. Ele escrevia muito, e as pessoas do bairro começaram a se aproximar dele, inclusive, e ele ganhou muitos fãs. Ele nunca divulgou esses trabalhos, mas eu tive lá, até tenho foto que eu mesma tirei dele, antes dele sair na Veja, muito antes, tipo 10 anos antes, eu acho que ele ficou até muito tempo lá, não sei. E daí eu soube o nome dele, tem alguma foto, e ele me mostrou as pastas, eram pastas, material e caneta. Então você percebe que a pessoa que às vezes só foi alfabetizada, não tem nenhuma formação, assim, um curso superior, ela pode exercer um trabalho, né, ativo dentro da comunidade a qual ele pertence. Talvez por isso ele não tenha incomodado ninguém e tenha permanecido ali por tanto tempo. Isso é uma das questões. O cabelo dele cresceu, ficou enorme. Ele retornou para a família, fiquei sabendo pelo Facebook. Ele encontrou a família dele, que não é de São Paulo, mas é do Brasil, e voltou para o seio dessa família, está com o cabelinho paradinho, vivendo com os familiares, tal. Não sei se para eles foi bom ou ruim. Mas a cidade realmente perdeu o encanto, né? Eu sou da zona sul de São Paulo, onde eu moro, próximo onde eu moro, existe uma comunidade de periferia e existe uma associação do Jardim Iporanga, que eu até conheço o líder comunitário, porque como eu já moro lá há 10 anos, eu sou de Pinheiros, mas como eu já moro lá há 10 anos, eu comecei a circular ali pela região e aí acabei me aproximando de algumas pessoas. Existem pracinhas, inclusive eu me dei conta de uma que eu nunca tinha visto durante esses 10 anos que eu moro essa semana, numa ruazinha assim, eu percebi que tem uma áreazinha verde ali e tal. E esse projeto é de abril de 2012, né? Que foi elaborado assim em termos escritos, não o movimento Boa Praça, mas o projeto do navio. E eu estou ficando a par agora e é só isso. Legal. Desculpa intervir de novo, mas o Nabil pediu a palavra, tá? Ele gostaria de fazer só um início de um fechamento aqui, depois a gente dá continuidade. Não, na verdade é o seguinte, eu queria só falar algumas coisas sobre o desdobramento do projeto de lei, né? Porque daqui a pouquinho a gente vai começar a esvaziar, acho que a gente pode continuar aqui bastante, mas era importante, porque eu acho que teve algumas coisas que foram levantadas aqui, pelo menos umas 2 ou 3, que eu acho que são muito importantes do ponto de vista do projeto. Mas eu acho que o projeto como um todo seria importante, talvez, pelo que a gente viu aqui, do interesse, talvez a gente pudesse ter um outro debate ainda como esse, mas até para as pessoas já trazerem contribuições concretas para o projeto. Né? Eu entendi bem o que o Ricardo falou aqui, em termos de parâmetros. Né? Eu concordo até com ele, assim, concordo bastante com ele, questão do cercamento de praça. Mas isso já significa, né, a gente avançar quase num capítulo que dá diretrizes para o que deve ser as praças. É uma boa discussão para ver se isso deve estar, o que deve estar em projeto de lei e o que não deve. Né? Porque cada situação é uma situação, ele tem diferença. Mas eu, a princípio, acho que nós devemos trabalhar com a ideia, estou falando disso porque não é só isso, nós devemos trabalhar com a ideia do sem muro na cidade, a derrubada dos muros, certo? Quer dizer, eu acho que esse conceito é um conceito geral, então ele vale para a praça, como eu acho que a gente tem que caminhar para derrubar os muros dos prédios, incorporar a frente dos prédios para as calçadas, como jardins da calçada que fazem a transição, e caminhar inclusive para a derrubada dos muros, da cerca dos parques, né? Porque, né, a gente vê Porto Alegre, mas os parques não tem cerca, para não falar Paris, Londres, Nova York, etc., né? Para não ir muito longe, né? Aqui no Brasil mesmo,
os parques são abertos, você está andando na rua, você não vê aquela grade. Né? Eu fico imaginando, quer dizer, muita gente falou aqui das praças não ficarem desertas, certo? Quer dizer, cercar a praça, quer dizer, você vai, vamos transformar as praças em áreas desertas cercadas, né? Quase prisões, né? Porque elas são pequenas ainda, parece uma jaula, né? Pode ficar coisa muito ruim. E acho que há uma tensão, talvez fosse importante, porque tem certas situações na cidade que as pessoas, com um pouco esse problema da segurança, né? Ou da sensação de insegurança que existe na cidade, vão nesse caminho. Nós temos uma situação na cidade, recebi ontem um e-mail de uma pessoa que falou assim: o pessoal da minha rua quer fechar a rua. Tem uma lei na prefeitura que diz que rua sem saída, com uma certa dimensão, pode fechar. Foi aprovada quando eu era vereador, eu fui contra, fui um dos poucos votos contra essa lei. Certo? Mas a lei existe na cidade, que faz com que as ruas tenham grades, né? Tenham grades e eu acho que esse conceito é um conceito que a gente deveria superar. Agora temos que discutir bem quais seriam eventuais parâmetros, né, que diz da praça que vale a pena colocar, para a gente não ser muito assim, rígido, né, considerando a diversidade de praças que tem na cidade. Outra coisa que eu acho que é talvez interessante a gente poder aprofundar e debater é assim, tem a questão, aquele senhor, não sei se está aqui ainda, do Jardim dos Cordeiros, né, mas esse problema um certo conflito que pode existir entre equipamentos gerais, mas vale também por causa de vocês, equipamentos que são necessários para a cidade como um todo e a questão e as praças como espaço de convivência. Então, por exemplo, todo mundo defende, faz parte da ideia da sustentabilidade, a questão da coleta seletiva e não estou de maneira nenhuma concordando com até procurar terreno. Então, mas a gente tem que, então essa gestão, que é a gestão dos espaços públicos, eu acho que é uma questão importante para ver o que cabe na praça e o que não cabe. A questão do piscinão, que nós temos uma questão aqui do lado, aqui na Vila Madalena. Tem um projeto de drenagem do Córrego Verde, que é um problema da Vila Madalena, que todo ano morre gente, leva carro, etc., ali embaixo, e tem uma proposta do piscinão que seria feito próximo aqui da praça do Jardim das Bandeiras. Então isso é um conflito, estamos querendo fazer um debate aqui na casa, e é uma coisa que está colocada esse conflito. Né? Quer dizer, fazer um piscinão que significa que é uma solução, seria em tese uma solução, né? Também tem que discutir se é a melhor solução para o problema do Córrego Verde e o que isso afeta a população. Então são questões do conflito do local com o geral da cidade, que precisa ser bem equacionado. A terceira coisa que eu acho que foi o que, não sei quem que foi, você que levantou, né, a questão do que eu acho que é isso mesmo. Nós temos que começar a pensar, e aí isso significa um planejamento de praça, que deveria estar nos planos regionais, porque eu acho que o plano diretor é muito grande, até mesmo o plano de bairro. Quais são os lugares que precisa ter praça, porque as praças podem ser conquistadas. Essa praça que tem aqui na frente, a Praça Vai Dessada, não existia, era um lote, e era um buraco aqui, não sei se alguém conheceu. Né? Nós temos um movimento lá nos anos 80 que foi para criar uma praça, né? Foram desapropriados 6 ou 7 lotes e foi criada uma praça. Era uma barroca, era um lugar difícil de ocupação, mas senão teria hoje prédio ocupando todo esse lugar que é o Belvedere da cidade. Mas, então eu acho que essa é uma questão, não é uma questão para o projeto de lei, né? Ou talvez pudesse projeto de lei dizendo que a subprefeitura deveria fazer um planejamento das suas áreas, do seu sistema de áreas verdes, para identificar que não tem carência e para poder, inclusive, quando vai fazer um conjunto de prédios, em alguns casos isso acontece, né, faz um conjunto de prédios, tem que ter uma contrapartida. A contrapartida ser doar uma porcentagem da área onde vai ser construída para fazer um parque, para fazer uma área verde, que eu acho que é uma questão que seria importante estar sendo pensada. Talvez no projeto de lei, não sei se dá para colocar que deve ser doada a área verde, mas dá para colocar que se faça um planejamento, se identifique os lugares onde tem carência de praças, né, com a ideia de que a praça é um serviço de caráter local que precisa ter um certo raio, porque a gente sempre trabalha com a ideia que praça é o que sobrou, certo? A gente trabalha com a ideia que vai se implantar uma praça. É o contrário, por exemplo, de uma escola. Um lugar que não tem escola, o prefeitura vai lá e desapropria para fazer a escola, tá certo? No lugar onde precisa ter um ponto de saúde, vai lá e desapropria para fazer um ponto de saúde. Então, né, o conceito de fazer praças dessa maneira
ele não está colocado. E tem vários mecanismos. Pode desapropriar, pode ser uma contrapartida do empreendimento imobiliário, e acho que isso faz parte. Então, eu acho que